Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje com análise do edital do TRF1. Acabou de ser publicado, edital deste dia 21 de março de 2023, tão aguardado edital já de muito antes da pandemia. A gente já tinha um andamento, né, e já em vias de lançamento do concurso, veio restrição orçamentária, depois veio pandemia, enfim, uma retomada agora no final do ano passado, no processo administrativo do concurso. Há poucas semanas tivemos a reunião do nosso conselho do tribunal, aprovando o lançamento do edital, e estávamos aí ansiosos acompanhando a sua publicação com maiores detalhes. Então marcamos essa live para não perder tempo, né, pessoal? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma meta aí tão próxima, tão concreta, a gente não deve perder tempo e devemos também aproveitar toda a nossa motivação que isso traz. Então, nosso objetivo com a live de hoje é de trazer uma visão geral do edital para vocês, facilitar a compreensão do concurso, sua organização, detalhes, né, e peculiaridades também que temos, e ao mesmo tempo ajudá-los de alguma forma nessa reta final de estudos, nessa reta final de preparação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que passou alguma mensagem. Opa, só um pouquinho aqui. Eduardo, grande amigo. Joana, bom dia também, querida colega. Obrigado pelas mensagens. Aqui perguntando da vaga única, já vamos comentar todos esses aspectos. Enfim, estava só dando uma olhada nas mensagens para a gente iniciar. Desde logo, então, pessoal, eu pensei, num primeiro momento, a gente falar sobre algumas informações bem práticas. Depois falamos sobre as etapas do concurso, provas, depois especificamente sobre a prova objetiva, uma análise do que o edital nos trouxe. Na sequência também falaremos e veremos por que das provas discursivas. Finalmente vamos mencionar sobre a banca examinadora e no final vou tentar trazer para vocês algumas dicas de estudo para essa reta final de preparação. Ok? Então vamos lá. Começando então, pessoal, com algumas informações práticas aí do concurso. Primeiro, deixa eu me apresentar também, que nem todo mundo aqui nos conhece. Meu nome é Gabriel Brum Teixeira, sou juiz federal na primeira região desde 2007, completando agora 16 anos de magistratura federal. Hoje sou membro da turma recursal, presidente da turma recursal do Tocantins, também sou membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e já transitei aí por algumas subseções, algumas seções da nossa primeira região, que muito estimo, da qual muito me orgulho. Fico muito feliz com essa movimentação, ansioso aí também para a chegada dos novos colegas, como temos visto e acompanhando, né? Eu atuo no magistério aqui do Emarges desde 2010, então aqui no Emarges já se vão 13 anos de rodadas semanais aí de questões objetivas, discursivas, sentenças, peças, né, nas outras carreiras que temos, e também, claro, os cursos de específicos de primeira fase, segunda fase, pós-graduação, que o Emarges tem nesses anos todos aí apresentado para os nossos alunos. Então é uma satisfação tê-los aqui conosco na nossa live, e particularmente eu, com uma satisfação ainda maior por ser um concurso da minha região da Justiça Federal, e espero que seja útil para vocês de alguma forma aí as informações que nós vamos repassar-lhes, ok?
Então, com algumas informações práticas, pessoal, claro, estávamos ansiosos para a confirmação da data da prova, né? A prova será dia 23 de julho, domingo, né? 23 de julho de 2023, no período da tarde, 1 hora, né? 13 horas às 18 horas. E isso, de certo modo, é muito bom, né, pessoal? Porque nós temos assistido a alguns concursos cujo edital é lançado e temos prova objetiva 1 mês e pouquinho depois isso aconteceu, né? TJRS, por exemplo. E aqui, em outros casos, a gente tem normalmente 2 meses, 3 meses estourando. Nesse caso, nós temos mais de 4 meses aí de preparação, o que é um tempo muito bom. Eu acho que um tribunal, quando solta um concurso com esse tipo de nível de exigência, né, ele tem que dar um prazo bom, né, de preparação. A gente sabe que depois do edital há um esforço muito maior, né, costumamos tirar férias, dar o nosso máximo. Então fico feliz que o nosso tribunal tenha sido sensível e colocado aí um prazo que foge um pouco à regra, né? Porque normalmente a gente não tem 4 meses entre o edital e entre a prova. Então, excelente aí para nossa preparação. Quanto ao horário, né? Tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere de tarde. Olhando pelo lado positivo, né? E isso eu vou comentar também. O TRF1 ele tem uma peculiaridade, né? Quem está acostumado, às vezes, concurso a magistratura estadual, temos que, em muitas ocasiões, atravessar o país, né? Para fazer prova, o que demanda um gasto grande, demanda também de tempo e de dinheiro, né? E que torna muito custosa a participação. No TRF1, nós temos 13 entes da federação englobados, né, no nosso continente aqui da primeira região. Éramos 14, né, 13 estados do Distrito Federal. Agora, com a criação do TRF6, ficamos com 12 estados do Distrito Federal. E o que isso nos indica, e é importante destacar na hora da prova, que é um grande facilitador, nós temos provas em todas as capitais. Então temos prova em Salvador, temos prova em Goiânia, temos prova no Distrito Federal, claro, temos prova em Teresina, temos prova em Rio Branco, temos provas em Manaus, temos provas em Belém, temos provas em Boa Vista, em Porto Velho, enfim, em toda a primeira região. Então há um leque muito grande de opções, e isso na hora de escolha, se eventualmente, né, o candidato não é de um desses estados ou do DF, ele tem ainda a opção de escolher a passagem mais em conta, a passagem mais barata. Isso eu acho que é um facilitador muito grande aqui nas provas da primeira região, considerando os custos que nós sabemos, né, de passagem, seja de avião, seja de ônibus, né, com esse deslocamento. Inclusive também no que tange a hospedagem, né, porque em grandes centros normalmente a gente tem hospedagens mais caras, e aqui, lembrei de Palmas também, claro, que a nossa capital do Tocantins também tem prova lá, ou seja, em todas as capitais da primeira região nós teremos a prova. Então acho que esse é um aspecto bem interessante do concurso da primeira região. O período de inscrições vai se iniciar dia 27 de março e vai até o dia 4 de maio. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, é até às 16 horas, tá? Então cuidado quem gosta de deixar para o último dia, né? Que nunca é recomendável, mas às vezes acontece por também questões pessoais, resolve fazer a prova de última hora, enfim. Então cuidado que só vai dar para gerar a inscrição até às 16 horas, o acesso ao site, ao link da inscrição, que ainda não foi franqueado, só vai ser disponível até às 16 horas do dia 4, tá? Então cuidado quem às vezes acabar deixando para mais perto aí com essa questão do horário. O boleto, ele pode, feita a inscrição, pode ser emitido até dia 5 de maio, também às 16 horas, depois o link vai sumir da página da FGV. Quanto ao valor, o valor tem sido aí a média, né, nos concursos
em geral e particularmente para a magistratura, R$ 320, salgado, né? A gente sabe que pesa no bolso, é mais um custo que a gente tem. Temos a isenção para quem está inscrito no CAD único, tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo e também para quem é doador de medula óssea, né, que tem lei específica prevendo aí essa isenção, os editais refletem isso. Então, pessoal, né, dessas informações práticas, de novo, às vezes para quem entrou depois, destacando, né, a data da prova, 23 de julho, então nós temos aí mais de 4 meses de preparação, que é um tempo excelente, prova de 5 horas, vamos falar na sequência das provas, né, particularmente da prova objetiva, teremos ali 5 horas de prova, falaremos, né, das 100 questões e mais alguns pontos sobre os grupos e tal, na sequência, mas aqui só essas informações práticas de primeira hora, horário de prova 13 horas às 18, fechando meia hora, como sempre, né, eles recomendam entrar 1h30 antes, mas fecha ali com 30 minutos antes, então isso é interessante porque dá para pegar aquela passagem cedinho, né? Hoje está tendo muito voo de madrugada, muito voo de manhã, então dá para chegar no aeroporto e já ir direto para a prova, né? E com isso economizando eventualmente aí numa hospedagem depois da prova também. Os voos hoje tem voos tarde da noite, voos de madrugada, né? Sobretudo depois aí da pandemia a gente tem essas opções, então é um facilitador. Como eu disse, muita gente prefere a prova de manhã, mas sendo, né, à tarde, no período das 13 às 18, nós temos essa opção de eventualmente economizar aí com a nossa hospedagem. Bom, falamos então sobre algumas informações práticas do concurso, vamos avançar comentando sobre as etapas do certame. Nós sabemos que com a resolução 75 de 2009 do CNJ, nós tivemos uma ótima uniformização dos concursos para a magistratura, então ficam apenas algumas particularidades que podem ser mexidas, né? Mas pela estrutura da resolução, e nesse aspecto não pode ser mexido, nós temos aquelas etapas clássicas, né? Uma prova objetiva, que tem que ser de múltipla escolha, depois temos uma prova discursiva, que vai englobar em 3 dias distintos questões discursivas ou dissertação, uma prova de sentença civil, uma prova de sentença penal. Na sequência, nós vamos para a inscrição definitiva, vamos também para a investigação de vida pregressa, na sequência, prova oral. Temos, né, a prova objetiva sempre com peso 1, valendo aqui 10 pontos, né? Provas discursivas, cada uma delas, porque a prova de sentença se divide em 2, né? Uma prova é discursiva, outra prova é as práticas, que se dividem na de sentença civil e de sentença penal. Temos ali cada uma com peso 3 e depois temos prova oral com peso 2. Claro, né, ali a prova de títulos ainda temos, mas ela não é mais eliminatória, não pode ser, o CNJ interditou, isso acontecia antigamente, né, hoje não pode mais, então a prova de títulos é meramente classificatória. Falando, pessoal, especificamente sobre a prova objetiva, o que vale a gente destacar? Isso é um aspecto que cada certame pode tratar de maneira diversa. Nós temos um conjunto mínimo ali de disciplinas, claro que a resolução 75 de 2009 do CNJ traz, mas quanto ao número de questões em cada bloco, isso varia de concurso para concurso, então é um aspecto sempre peculiar de cada certame. Aqui nós tivemos, e eu acho que essa é a distribuição ideal, pelo menos para mim, que no grupo 1 tem disciplinas com as quais eu atuo e leciono, né, o previdenciário, o penal, e no grupo 3 com o administrativo, então no grupo 2 também com o tributário, acabo lecionando no EMAGES, então, mas em suma, né, eu acho que o ideal é essa distribuição. Bloco 1, 40 questões, que tem pelo peso, eu acho, né, e o volume de penal e processo penal, sobretudo, né, além, claro, de constitucional. Mas então, bloco 1, 40 questões, bloco 2, 30 e bloco 3, 30. Então, 40, 30, 30,
Prova objetiva, claro, com 100 questões, 5 alternativas cada, isso é um aspecto também que muda, né, de concurso para concurso, isso não é fixo pela resolução 75, então aqui tivemos a opção por 5 alternativas, né, de 5 para 4, a gente tem vários concursos da magistratura com 4 questões, né, e aí a gente está, inclusive da magistratura federal, né, tivemos há pouco aí, TRF3, mas em suma, isso parece ser um detalhe, né, de menor importância, mas ao fim e ao cabo é 20%, né, do conteúdo total quando a gente tem uma alternativa a mais, né? Então, as provas da FGV, já vamos comentar, tradicionalmente são provas longas, então a gente tem que estar bem treinado e com uma estratégia de prova bem definida para não se atrapalhar na hora da prova com o fator tempo. Então, lembrando, e agora avançando para cada bloco 1 com 40 questões, nós temos direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal, direito econômico e proteção do consumidor. Desse bloco, né, a gente costuma ter aqui, claro que isso é importante destacar, o edital não previu o número de questões. Alguns editais prevêem, eu acho bom quando prevêem, né? Facilita na hora da preparação, do estudo, mas aqui nós não temos, né, uma definição do número de questões. E como que costuma ser distribuída essa quantidade de questões no bloco 1? Nós costumamos ter aqui de constitucional uma média de 10 questões, né? Direito previdenciário nós costumamos ter 7 questões em média, 6, 7 questões, às vezes até 8, né? Porque é uma matéria extremamente importante para a magistratura federal e a gente sabe que com um nível de cobrança bem bom, né? Exatamente por conta dessa relevância. O penal e processo penal, a gente costuma ter aqui entre as duas, né, por volta de 18 questões, 10 de penal, 8 de processo penal, 9 de cada, né, às vezes até acaba misturando ali alguns temas. E econômico e consumidor a gente costuma ter em média 4 a 5, né, então peso bem menor de econômico e consumidor. Logicamente aqui constitucional, uma atenção muito grande, previdenciário, penal e processo penal. Uma pergunta aqui do Eduardo: a primeira fase deve ser elaborada pelos membros da banca, como no TRF3, ou pela FGV? Pela FGV, tá, Eduardo? Pelas informações do edital, a prova da primeira fase é com a FGV, tá? Então é diferente do TRF3. Ótima pergunta, Eduardo, que isso muda bastante, né? A gente sabe que no TRF3 a gente viu, né, que tem um perfil de prova, porque é sempre elaborada a prova pela a banca do próprio tribunal, né? E aí é diferente de uma prova da FGV. Mas aqui, pelo edital, pelo menos, né, a leitura que se faz dos termos em que posto, né, a própria preparação da prova é pela FGV, não é pelos membros da banca. A segunda fase, aí sim, é a logística com a FGV, mas a elaboração pelo próprio tribunal, o que também é a praxe, né, também é a tradição, ok? Pessoal, no segundo grupo, 30 questões: direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito financeiro e tributário. Aqui, dessas 30, né, a gente costuma ter um volume grande de processo civil, por vezes uma média, eu diria, de 12, né? Civil costuma ter uma média de 10, que é bastante também, por vezes 8, por vezes 9, né? E empresarial, em média, de 6 a 7, eu diria. E financeiro e tributário, a gente costuma ter um volume grande, né? 8, 9, 10, né? Transitando por aí. Claro que quando uma prova aumenta de civil, vai diminuir ali de empresarial, de financeiro e tributário, mas uma coisa é certa, a gente tem sempre um volume grande de processo civil e sempre um volume grande de financeiro e tributário. Civil, muitas vezes, acaba
também vindo até pela importância da disciplina e pela enormidade, né, de temas aí a versar, embora na magistratura estadual a gente saiba que a gente não vê nas provas do TRF1 e em particular, né, da FGV, a gente não tem visto a FGV preparando a magistratura federal, mas a gente tem um padrão, né, também das provas da FGV, uma prova bem prática, bem voltada ali para a carreira, então a gente não tem temas de família, sessões, né, que não importam ali para a magistratura federal, mas mesmo assim o civil continua muito grande, claro, como a gente sabe, então por isso eu apostaria por volta ali de umas 8, né, de civil, empresarial 6 a 7, processo civil, como eu disse, 12, 10 a 12, né, e financeiro tributário 8 a 10. E claro, aqui uma atenção grande para o tributário, né, porque o tributário acaba sendo uma matéria do dia a dia dos juízes federais e com grande especialização, então a cobrança costuma ser também num nível grande, né, de exigência. A mesma coisa processo civil também é uma prova que costuma ser boa, né, em nível de cobrança. Partindo para o grupo 3, nós temos 30 questões, como nós falamos, distribuídas entre direito administrativo, direito ambiental, direito internacional público e privado e noções gerais de direito e formação humanística. Sabemos que no final do ano passado o CNJ, né, teve uma alteração na resolução 75 para incluir as questões objetivas de noções gerais de direito e formação humanística já na primeira fase, né? O que eu acho bem interessante já cobrar na primeira etapa, embora, né, a gente já teve alguns concursos aí, tivemos na magistratura federal TRF4, TRF3, um número não muito grande de questões, mas que também, né, a gente sabe que não dá para deixar nenhuma matéria de lado, e até porque é uma matéria que muitas vezes na segunda fase a gente tem ali questões boas, então a gente já tem que, não é matéria com a qual o candidato, a candidata, concurseiro já está habituado, então é bom que na primeira fase já começa a dar uma estudada e isso vai valer também para uma segunda etapa. Os últimos, né, TRF3, TRF4, formação humanística ficou um tanto de lado, né? Mas concursos anteriores à magistratura federal, na segunda fase, tradicionalmente sempre com questão de humanística e noções gerais de direito. Ainda mais agora com as novas disciplinas de direito antidiscriminação, direito digital, a tendência, né, é que realmente haja uma cobrança, né, inclusive em prova discursiva, além, como eu disse, né, na primeira etapa. Quanto, pessoal, ao mínimo em cada grupo e o mínimo total? Por vezes é de 35%, por vezes de 30%. Aqui é de 30%, tá? Então, uma boa notícia, às vezes o candidato em algum grupo tem mais dificuldade, eu tenho mais dificuldade no grupo 3, no grupo 3, no grupo 2, basta acertar 9 questões das 30. No grupo 1, das 40, tem que acertar 12, né? Claro que esse é o mínimo em cada grupo e é o mínimo mesmo, né? Às vezes, como eu disse, vai para 35, aqui 30, então, para quem tem dificuldade, às vezes no direito privado, no grupo 2 ali, civil, empresarial, às vezes o cara não vai tão bem, mas vai bem no direito público, vai bem no grupo 1, vai bem no grupo 3, então isso acaba sendo bem interessante. E claro, o mínimo de 60 questões dá 100, então 60 dá 100, o mínimo para aprovação, e em cada grupo 30% apenas, o mínimo, né? Critérios conjugados, né? Claro, 12 primeiro grupo, 9 no segundo, 9 no terceiro grupo, né? Quanto à nota de corte, né? Sempre uma incógnita, mas o que a gente tem visto aí são notas de corte acima de 70, então tendência ali 70, 72, né? Já tivemos 75 recentemente, mas, claro, vai depender do nível de exigência da prova. O nível de exigência da FGV costuma ser um nível de exigência bom, né? Então,
também não tende a subir muito. Esse é o TRF3 depois do... Obrigado aqui, Eduardo. O TRF3 depois subiu, né? Foi atípico, né, Eduardo? 77, verdade. Agora que tu colocou, lembrei, não tinha lembrado aqui de cabeça, eu falei de 75, né? Tivemos acima de 75 aí no TRF3, mas eu diria que o nível também da prova da FGV é mais difícil do que o que a gente costuma ver em provas de banca, né? E aí, em particular, de banca própria, né? E aí, em particular, do TRF3. E do TRF4, 72, 73, eu também lembro de 72, não sei se depois do recurso, às vezes muda, né? Alguma coisa. A Raquel falando aqui 78, né? Acho que do TRF3, né, Raquel? Às vezes depois dos recursos com anulação, enfim, né? A gente faz ali o nosso papel, que é tentar acertar o máximo, e ficamos torcendo ali pelo nosso ponto de corte e ficar dentro ali do nosso desempenho na prova. Pessoal, eu chamo a atenção também da prova discursiva, porque sabemos que a preparação para a segunda etapa é uma preparação muito específica, né? E a Raquel colocou aqui, obrigado, Raquel, TRF3, né? Depois o recurso ficou 78, TRF4, 71. Perfeito, obrigado, Raquel. Na segunda etapa, a gente tem, né, um tempo que costuma ser bastante exíguo entre a aplicação da prova objetiva e a aplicação das provas discursivas. Então, já vou comentar também, e eu acho interessante isso, porque já é bom, né? Claro que se o candidato às vezes está um pouco longe de uma nota de corte na primeira fase, tem que focar tudo na primeira etapa, e depois, cada dia com a sua preocupação. Mas quem já tem conseguido ali, né, chegar perto ou passar na primeira etapa, ou não ficando muito longe, é interessante a gente já ter em vista uma preparação para a segunda etapa. Eu digo isso porque quando a gente estuda provas de sentença, provas de questões discursivas, é natural que a gente veja temas também de cobrança na primeira etapa. Então, quando nós resolvemos uma prova de sentença ou resolvemos uma rodada de questões discursivas, nós temos ali um conjunto de temas que também acabam sendo importantes para a primeira etapa, né? Além, claro, do treinamento no que tange a redação jurídica, no que tange a técnica de resolução de provas discursivas e de provas de sentença. Em relação à segunda etapa aqui do TRF3, do TRF1, como é que o edital estruturou? Temos, né, como sempre eu disse, vamos ter uma prova discursiva que é a de questões e dissertação, e outra prova que é dividida entre a prova de sentença civil e a prova de sentença penal, em 2 dias sempre diversos. Aqui vamos ter 5 horas, por vezes são 4 horas, como tivemos agora nos últimos concursos de magistratura federal, tivemos, acho que foi TRF4, né, que foi de 4 horas, enfim, sempre varia entre 4 e 5 horas. Aqui nós vamos ter 5 horas, que eu acho que é um prazo mais razoável para uma prova de segunda fase, né, da magistratura. A primeira prova, que é a prova discursiva, né, nós temos pelo edital 2 possibilidades, o edital não definiu. Então pode ser uma dissertação valendo 6 pontos e 2 questões discursivas valendo 2 pontos cada, ou então 4 questões discursivas valendo 2,5 cada questão, que eu acho que é o mais comum e eu acho que é a opção que a banca deve adotar, tá? Pelo menos eu prefiro muito mais. Dá para cobrar mais temas, né? A dissertação acaba deixando ali, né, mais limitado o universo. A gente pode fazer 4 questões como se dissertações fossem, né? Então eu acho que é a tendência ficar nas 4 questões valendo 2,5 cada uma delas. E a prova de sentença, assim como na prova discursiva, a gente tem que ter 6 pontos, né? Então, cuidado, como eu disse, aqueles que já têm aí chegado um pouco mais próximo da nota de corte, é interessante já
dá uma lida em questões discursivas, em provas de sentença. Aqui no Emarzes nós temos as rodadas, né? Toda semana temos 4 questões discursivas, sempre novas, sempre temas atuais, com as correções pelos professores. Temos também toda semana prova de sentença diferente, né? Nós temos aí algumas novidades legais aí, sobretudo agora para o curso de segunda etapa, que a gente sempre faz, né? Fizemos agora TRF3, TRF4, foi muito legal o curso, tivemos aí acima de 100 alunos no curso para a segunda fase dos últimos TRFs, e foi muito bacana ali, inclusive ainda mantemos o grupo ativo ali, porque a prova oral está se avizinhando, né? Não saiu ainda o resultado, mas nós vamos liberar, pessoal, uma ferramenta nova do Emarzes, de um banco de questões em que nós catalogamos 13 anos de questões de rodadas semanais, e o aluno vai poder consultar, portanto, centenas e centenas de provas de sentença, centenas e centenas, para lá de milhares de questões discursivas e muitos milhares de questões objetivas, né? Inclusive, para treinar pela ferramenta é possível criar provas, né, de matérias específicas, então acho que vai ser um facilitador também muito importante. O Eduardo aqui, os dados discursivos da Emarzes foram fundamentais para a minha aprovação na discursiva do TRF3, especial os puxões da orelha do professor Gabriel. Obrigado, Eduardo, e que bom que te ajudou aí de alguma forma, e eu estou sempre corrigindo aí, pelo menos duas ou 3 discursivas por semana, gosto demais, e acompanhamos semana a semana, né, Eduardo? E puxamos a orelha também no que necessário aí, mas sempre buscando o melhor para vocês. A Mirna aqui, o curso do Emarzes para a segunda fase foi excelente, recomendo. Obrigado, Mirna, que legal, que bom que te ajudou. A Michele, mas o gabarito vai estar atualizado? Dessas rodadas, Michele, a gente tem algumas questões mais antigas que, inclusive, a gente vai, o pessoal vai mandando, a gente pode até, se for o caso, refazer e reaplicar, né? Mas a gente tem muitas questões agora dos últimos anos, todas bem atualizadas, tá, Michele? Então, a questão, na hora de escolher, tu pode escolher 2023, 2022, 2021. Então, se tu quiser filtrar, tu pode ficar só com essas mais recentes. Se tu quiser pegar a antiga, muitas vezes a gente tem, na verdade, a maior parte do conteúdo que a gente tem é conteúdo que a gente ainda aplica. Claro que aí tem que ter um cuidado, né? Quem já está estudando vai identificando. E, de outro lado, os professores também, Michele, ficam à disposição. A gente tem os grupos de WhatsApp, a gente vai tirando dúvidas, inclusive, para, se alguém pegar uma prova mais antiga, para olhar, para resolver, a gente poder, de alguma forma, ajudar. A Joana, também gosto muito demais, a correção é sincera. Que legal, Joana, e realmente, né, eu acho que tem que ser uma correção que realmente ajude aí vocês. No mais, pessoal, eu vou finalizar com algumas dicas de estudo. Eu não vou focar aqui o Adalto aqui, professor Gabriel cantou a pedra no dia da prova da sentença civil no TRF3, melhor curso. Obrigado, viu, Adalto? Muito legal o feedback aí de vocês. Pessoal, quanto a algumas dicas de estudo, só para passar, banca examinadora, quando a gente... ótima pergunta aqui, a Rap aqui perguntou sobre as vagas, também vou comentar agora na sequência. Só para não esquecer, sobre a banca, a gente como não é o próprio TRF que vai preparar a primeira etapa, eu só vou, né, lembrar aqui, a gente teve pelo menos os nomes mais, digamos assim, conhecidos da banca, né? O presidente da comissão, o desembargador Marcos Vinícius, né, que o juiz federal de carreira por muito tempo, foi há pouco aqui, né, hoje vice-presidente do nosso tribunal, né, excelente juiz, excelente desembargador. Temos, né, o Paulo Queiroz, que teve até uma substituição, né, no MPF, que é muito bom, estou até com os livros dele aqui do lado, né, gosto dos livros dele de penal, sobretudo a parte geral, a parte especial também gosto, né, mas aí já é mais gente que escreveu com ele, mas a parte geral é bem específica dele, né, e ele
também como membro da banca, e o Dirley da Cunha Júnior, que também juiz federal da primeira região, doutor, pós-doutor, um cara com uma formação acadêmica sensacional, né? E que tem livros de controle de constitucionalidade, de direito constitucional. Então, na segunda etapa, claro que isso vai importar bastante, né? Além, temos também uma professora da Faculdade de Direito da UNB, perdão, e uma advogada também representando a OAB, mas como eu disse, a banca examinadora para a primeira etapa, ela não vai nos importar nesse sentido de que a prova é preparada pela FGV, ok? Mas na segunda etapa, claro, a gente faz uma análise, inclusive podemos fazer uma live aqui para comentar sobre isso, como já temos feito, né, em outras segundas etapas aqui também. Dicas de estudo, então, pessoal, que eu queria de alguma forma tentar ajudar, claro que aí vocês têm, cada um tem, muitos aí tem mais experiência até do que eu para passar, e vocês aí num ritmo grande de estudo, mas de alguma forma a gente tenta contribuir. Quanto ao perfil, e cada um fala, claro, da sua experiência. Eu particularmente, né, da minha experiência além de concurseiro, mas a minha experiência aqui no EMAGES, né, 13 anos aí atuando no magistério, alguma coisa a gente tenta trazer algum insight, alguma ideia que eventualmente possa ajudá-los. Quanto às provas da FGV, pessoal, isso é até interessante porque o EMAGES lançou já, inclusive lançou hoje, estava aguardando aí o edital. O EMAGES vai ter um curso de questões objetivas, 3 simulados de 100 questões e rodadas semanais de 30 questões, então vai ter até aí a data da prova, a gente vai ter para lá de 700 questões inéditas, né, exclusivas. 3 simulados de 100 questões, que a gente, né, já está, os professores já preparando, já tem as datas no site, lá em cursos intensivos simulados. Tem 2 formatos, tá? Um formato é o Objetivas Reta Final TRF1, Objetivas Reta Final Play TRF1. Qual que é a diferença? Nos dois é tudo igual, né? Inclusive o aulão de véspera, né, que nós teremos para o TRF1, que a gente tem feito aí uns aulões que eu acho bem legal, sempre participo porque a gente, né, concentra ali em algumas horas aí, né, o aulão costuma ser longo mesmo, né, a gente vai aí 6 horas normalmente, dividindo aí entre os professores, mas só tentando trazer aquilo que são as dicas mais quentes entre as mais quentes, né? Então vai ter o aulão de véspera, vai ter, teremos esses 3 simulados de 100 questões cada, então são 300 questões feitas agora, né? Agora que saiu o edital é que a gente vai prepará-las à luz do conteúdo programático do edital, à luz do estilo das provas da FGV, né? Para serem 3 simulações as mais próximas possíveis, né? Da prova real que a gente aguarda, né? E cobrando temas atuais dentro de um formato que a gente já conhece aí da FGV. E também teremos aos sábados, pessoal, resolução de questões focando na FGV, seguindo o estilo da FGV. Também vamos pegar algumas questões recentes, até cada professor tem questões inéditas que coloca de temas quentes, que ele acha que cobra, né? Mas sempre seguindo o estilo da FGV. Pegaremos também das últimas provas da Magistratura Federal, TRF3, TRF4. A gente não vai ficar só nas da FGV, porque a gente não tem provas da FGV da Magistratura Federal. Mas, ao mesmo tempo, temos várias provas da FGV, da Magistratura Estadual, e mesmo de outras carreiras em que a gente vê um perfil dessa banca, né? Então, é muito importante resolver questões da FGV e, claro, também filtrando aqueles temas de interesse da Magistratura Federal. Não vamos resolver ali questões da FGV de temas que não têm probabilidade alta de cobrança na prova do TRF1. Então a gente vai observar isso, né? E teremos também esse curso aí de resoluções de questões, aulas mesmo, né? De resolução de questões que o pessoal também costuma achar bacana.
Então, sobre o perfil da prova FGV, o que eu lembro, né? Tem que treinar com o fator tempo. Esses nossos simulados, por exemplo, de 100 questões, tem que treinar dentro das 5 horas. Alguns gostam de fazer no site, outros gostam de imprimir a prova. Eu acho até que é legal de imprimir para fazer bem como é na hora do concurso mesmo, né? E tem que fazer em 5 horas, inclusive reservando ali meia hora, que seria para passar para a folha, né, das nossas respostas. Então tem que simular exatamente, porque a prova da FGV ela costuma ser muito cansativa, muito longa. Então a gente tem que treinar com esse estilo de prova para não nos perdermos com o fator tempo. Além disso, a gente sabe que a FGV tem aquele estilo, né, de muitas questões envolvendo casos práticos, que ela começou a fazer nas provas da OAB, onde ela se especializou, e que depois ela começou a adotar também nos concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, enfim, muitas questões práticas que eu particularmente acho bem bacana, e a gente vê que demanda um raciocínio maior do candidato, não é aquela cobrança pura e simples de letra da lei, né? Pelo contrário, é a aplicação da letra da lei. E aí, no estudo, isso também é importante a gente ver, né, de acordo com o perfil da prova, com o perfil da banca examinadora. Nós temos, né? Deixa eu só ver, acho que eu passei uma. Aqui, ó. Lembrei, desculpe, sobre as vagas. A Rep falou, já vou falar, seguir aqui, questão das vagas, tá? O edital, isso já era anunciado, porque teve a sessão do Conselho do Conselho de Administração do Tribunal. Nós tivemos o edital com uma vaga e cadastro de reserva. Por que o tribunal fez isso? Essa foi a motivação. Por conta de insegurança orçamentária, que hoje em dia, né, a gente não sabe, por exemplo, se a PEC do teto dos gastos vai se manter ou não vai se manter, como que vai ser o orçamento, né, do judiciário nos próximos anos. Então o tribunal, eu diria que adotou uma linha extremamente conservadora, né? E que eu particularmente acho que foi, né, conservador até demais. Eu acho que podiam ter já colocado no edital. Nós sabemos que isso é em função do entendimento da jurisprudência, né? Lançou aquelas vagas, não vai ter, né? Tem o direito subjetivo de nomeação, embora possa escolher o melhor momento ali de nomeação, mas o próprio Supremo deixou, em casos excepcionalíssimos, a possibilidade. Então, como tem ainda essa ressalva, né, embora aplicada de forma totalmente restritiva, mas ainda assim, se tivesse uma mudança de cenário, isso poderia ser trabalhado, né? Agora, o que nós sabemos é que temos aí 82 vagas hoje, né? A última notícia que eu tive, na primeira região. Nós tivemos há pouco um aumento expressivo de vagas no nosso tribunal, né? O tribunal aumentou 17 vagas, né? E também tivemos o desmembramento aqui do TRF6. O que tem a ver o desmembramento do TRF6? É que muitos juízes da primeira região, agora vai ter uma remoção muito grande, podem, né, ainda todos que já eram juízes federais até a criação do TRF6, tem a opção de ir nas vagas do TRF6 ou do TRF1. Então, tem muita gente de Minas, né? Pode ir mais gente e abrir mais vaga na primeira região. Então, se espera agora uma remoção muito grande, por força, a promoção do TRF1 está para ser julgada nessa semana, está marcada agora para dia 23 de março. Na sequência deve vir um edital de remoção, depois edital de promoção dos juízes substitutos, e aí, por isso que isso interfere nas vagas, né, que acabam restando. Vai ter uma remoção muito grande e, na sequência, uma promoção de juiz substituto para juiz titular muito grande também, um efeito cascata, né? E, consequentemente, esse número de vagas aí tende a aumentar. Eu, particularmente, acho que o tribunal, depois de tantos anos sem fazer um concurso, né, não deve ficar sem nomear um número muito expressivo de candidatos. Aliás, né, se a gente olhar aí os últimos anos do TRF1, é o concurso de juiz federal que mais nomeia, né? A gente tem aí 60, 80,
tivemos até mais, né, num concurso que teve uma nomeação ainda maior, ou seja, um número sempre muito grande de candidatos, porque a primeira região envolve 12 estados do Distrito Federal, né, agora com a saída de Minas para a formação do TRF6. Então, eu particularmente acho que nem eu, assim, se eu pudesse, né, opinar lá na hora, eu particularmente acho que deveriam colocar mais vagas no edital para lidar com uma transparência ainda maior, né? Isso, né, porque tem gente que às vezes não conhece essa realidade e acha, não, se uma vaga só não vale a pena, quando na verdade nós esperamos aí um provimento de muita gente, né? Então, a gente vai acompanhar, né? Vamos ver quantos que vão ser nomeados. O concurso tem prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Eu acho difícil não nomear os 80 que tem vagos hoje. Acho muito, muito, muito difícil, para dizer o mínimo. Acho que a tendência, às vezes, é de ter mais alguns cargos quando sair o resultado final, né? E isso impactar também na aprovação. Ótima pergunta também do Luiz Eduardo. Obrigado, Luiz, sobre cláusula de barreira, quantidade para a segunda fase. Seguiu aquele padrão, tá, Luiz? De até 1.500 inscritos, 200. Acima de 1.500, 300. Não tem aquela outra, como tivemos agora no TJ São Paulo, né? Que ainda pode chegar até 500, né? Mas, claro que pelo menos 1.500 inscritos a gente vai ter, evidentemente. Então, deve passar bastante disso. Então, a gente deve ficar com aquele tradicional número de 300 candidatos para a segunda fase, tá, Luiz? Então, essa é a cláusula de barreira que nós tivemos aqui no edital. Seguindo, então, com as dicas de estudo, já no finalzinho aqui da nossa live, também para não cansá-los, e já avançando aqui no almoço de vocês. Quanto ao estudo, né, a gente tem aquele tripé de doutrina, legislação e jurisprudência. O que eu chamo a atenção? Na doutrina, pessoal, não é hora de pegar um livro novo, não é hora de pegar, né, sobretudo se muito grande. A hora agora é de tentar revisar o que a gente já leu, pegar material que às vezes é mais mastigadinho. No EMARGES a gente tem, nos retas finais para o TRF1, as pílulas do programa de estudo. O que eu acho interessante é que elas permitem uma leitura integral ou uma revisão rápida para quem quer fazer uma revisão geral. Nós temos lá os grifos amarelos, grifos em vermelho, e o aluno pode focar nos grifos e ver o que é mais importante, né, daquela disciplina. Então isso eu acho que ajuda bastante. A doutrina, né, eu acho importante nesse sentido, revisar o que a gente já leu, grifos, né, de manuais, cursos que a gente gosta, bons, claro, ou como eu disse, algum material, como a gente tem no EMARGES, as pílulas de estudo, os programas de estudo, inclusive aqui para o TRF1, que tem os grifos, tem os destaques, que facilitam bastante ali na hora de uma revisão. E a gente sabe que quando nós estudamos doutrina, a gente estuda doutrina, o que é mais importante da legislação e o que é mais importante da jurisprudência, né? Porque não existe doutrina puramente doutrina, né? Então é um estudo que a gente não pode negligenciar. Legislação, né? O segundo pé aqui, o tripé doutrina, legislação e jurisprudência. Em matéria de legislação, claro, né? Muito importante, tem que botar todo dia no nosso calendário um tempo de leitura de legislação. E aí, né, pessoal, fazendo os grifos para poder fazer uma revisão só do que a gente grifou. E aí, né, de todas as disciplinas, a gente tem que separar um tempo para esse estudo aí da legislação. Eu destaco que no EMARGES, isso está disponibilizado também nos programas de estudo, a gente tem o Cronoleges. O Cronoleges é um cronograma de leitura de legislação, de lei seca, né? Inclusive com as próprias leis, né? Então é possível montar um calendário, botar uma data final, definir um número de horas que se quer estudar, né? Que o sistema acomoda todas as leis ali a estudar dentro de um calendáriozinho. Isso vale tanto para as pílulas de estudo quanto para o estudo da legislação. Então isso facilita bastante e claro que também cada um pode fazer seu próprio calendário ali, organizando no seu tempo à mão,
do jeito que acha melhor, tem gente que gosta de ler no Vademecum, né? Tem gente que, inclusive, no Cronolegis do Emages, cria o calendário, tem já as leis, e aí estuda por elas, né? Faz os grifos ali. Tem outros que criam o calendário, mas gostam de ler no Vademecum, né? E seguem o calendário como um organizador ali dos estudos, porque ele é totalmente automatizado e flexível, né? O aluno ele pode colocar os dias que ele quer estudar, a carga horária que ele quer, as matérias que ele quer estudar, ele pode organizar para estudar uma por dia, fazer um ciclo de disciplinas, né? 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia, então é bem flexível, mas nada que também cada um não possa se organizar ali pessoalmente na sua agenda. E eu chamo atenção, claro, para a jurisprudência. A gente sabe que a FGV tem cobrado muita jurisprudência, tem cobrado também em muitas questões jurisprudência de turma, né? Então é uma prova que tem surpreendido em alguns pontos, cobrando julgados de turma. Às vezes não é um entendimento que está lá em repetitivo, não está lá em repercussão geral, e a FGV cobrando nas provas. Então o estudo da jurisprudência é um estudo fundamental para as provas da FGV, e aí a gente pega, né, os informativos para se atualizar, claro, lendo da semana e lendo passivo para trás. Se a gente já vem lendo, a gente vai revisando. E, claro, nosso tempo é escasso, então a probabilidade de cair um repetitivo, um julgamento do plenário, do Supremo, claro que é muito maior. Mas, se a gente tiver tempo, pelo menos os mais recentes, os informativos, de ler também os julgamentos de turma, isso por vezes vai nos ajudar e tem ajudado nas provas da FGV em muitas questões, tá? No Supremo eu diria, tá? Só ler julgamento de plenário, julgamento de turma praticamente não existe hoje, né, no informativo. Vem de vez em quando, mas acaba sendo, né, muitas vezes a gente tem entendimento das turmas que são divergentes e não pode cobrar em prova, que não for de jurisprudência dominante. No informativo do Supremo concentraria só nos julgamentos do plenário. No STJ ficaria com corte especial, primeira, segunda e terceira sessões, como preferência, mas sendo possível, como eu disse, também lendo os julgados da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta turmas. E como eu disse, lendo da semana em primeiro lugar, primeira meta tem que ser estar atualizado com os da semana. E lendo para trás, né? Se eu estou começando a ler agora informativo, vou ler o da semana e vou ler o para trás. E claro que se o meu passivo é muito grande para trás, melhor eu focar nos precedentes qualificados da Corte Especial, que vem sempre em primeiro lugar no informativo. É muito fácil, né, de identificar ali no informativo, porque vem sempre nessa ordem: Corte Especial, primeira sessão, repetitivos, né, que daí pega a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Então a gente consegue otimizar com isso o nosso tempo. E eu estudaria nessa ordem, tá? Eu gostava de estudar todo dia um pouco de tudo. Então estudaria a doutrina no começo do meu dia de estudo, seja de manhã, seja de noite, conforme meu esquema de trabalho, né? Que a grande maioria, eu particularmente sempre trabalhei e estudei, né? Alguns conseguem ficar só estudando, melhor ainda, claro, mas eu deixaria do meu tempo agora numa reta final, eu deixaria pelo menos aí 40% para eu revisando a doutrina. E por quê? Isso, e de que modo, né? Nós falamos de que modo ler a doutrina nesse momento de reta final, ou pílula de estudo, como a gente tem nos nossos programas de estudo, para poder dar uma olhada geral, sobretudo visando ali os grifos, né? E porque ali a gente vê não só o principal da teoria, mas vê também o principal da legislação e o principal da jurisprudência, e ainda mais os julgados atualizados, né? Na leitura de lei seca, deixaria ali 30% a 40%, né, do meu tempo. E aí, como eu disse, né, a FGV ela não vai botar a letra de dispositivo da lei, como a gente vê em tantas provas, né? Ela costuma aplicar num caso concreto, então a gente tem que ter uma compreensão mínima, né, do que a gente está lendo, por isso que a doutrina acaba dando esse embasamento. E 30% ou 20%
deixo para o final do dia o estudo da jurisprudência, e aí, claro, revisão de súmulas, evidentemente, né? Dá para revisar direto pelas teses, né? De repercussão geral ou de repetitivo. Eu deixo para o final do dia porque jurisprudência, pelo menos para mim, é sempre mais tranquilo de ler, mais prazeroso. Lei seca é aquela coisa mais maçante, né, pessoal? Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas para mim, eu estudava na marra lei seca. Jurisprudência eu me divertia vendo os casos concretos, vendo nossa, nunca tinha pensado isso, pontos polêmicos, pontos interessantes, né? Então, por isso que eu coloco nessa ordem, deixando a jurisprudência para o final. Leitura de súmula, se a gente colocar 15 minutos por dia, a gente até aprova ler umas 2 vezes as súmulas, né? E hoje dá para tem organização por matéria, né? A Cristiane também, com certeza, a jurisprudência é mais fácil de estudar. Eu também acho bem mais prazeroso, mais fácil. No Emages, pessoal, a gente tem para todos os alunos o Infoemages. O Infoemages tem ali os informativos, eles saem na noite e no outro dia eles já estão incluídos. E aí dá para gerar PDF por matéria. Então dá para pegar só os julgados em repercussão geral do Supremo em direito tributário. Ele gera um arquivo em PDF, tu pode inclusive excluir, se quiser excluir algum e tal, e gera um arquivo só para ler repetitivos ou repercussão geral em tributário, administrativo, ou seja, tu cria os arquivos do jeito que tu quer. Então isso, por vezes, alguns alunos gostam bastante porque permite estudar, não seguindo ordem numérica, dá para organizar por disciplina. E, claro, resolução de exercícios. Aí, pessoal, vale a pena resolver provas recentes da FGV, sem dúvida alguma vale para a gente se ambientar no estilo e simulando o horário, tá? Pegar uma prova tentando simular o horário também. Como eu disse, questões discursivas, questões de sentença, não é só já ir melhorando a redação jurídica, pegando técnica, né, de sentença, técnica de questão discursiva, mas é porque a gente, nas rodadas semanais, por exemplo, aqui do Emages, a gente tem temas que são cobrados na prova objetiva. Então, numa prova de sentença, a gente tem dezenas de assuntos que também são objeto de cobrança na prova objetiva. Nas discursivas, idem. Então, eu particularmente já, como eu disse, quem tá um pouco mais longe da nota de corte, eu diria bem longe, foca na prova objetiva e deixa de lado discursiva, embora ali a gente tenha esse conteúdo, né, que acaba ajudando. Mas quem não está tão longe, é bom já ir estudando pelas provas discursivas de sentença, porque, como eu disse, isso também tem conteúdo que vai ajudar na prova objetiva, além de já ir preparando, né, a redação jurídica e técnica de resolução de prova de sentença, né, para uma segunda etapa que tem um prazo mais exíguo. Nos exercícios também, né, a gente tem no Emares as rodadas semanais sempre inéditas, com os informativos, os últimos informativos, temas importantes que tem cobrança frequente, então tem, né, dá para resolver com questões inéditas, dá para resolver com questões de concursos, provas atuais da FGV, né? Então, sem dúvida alguma, tem que encaixar no nosso tempo também, né? Ou um pouco cada dia, ou de maneira mais concentrada, um tempo maior no final de semana, por exemplo. Aí, claro, de acordo com a organização de cada um. Finalizando, a gente chegou aqui exatamente na 1 hora que a gente tinha programado, pessoal. Só recapitulo aqui, então, para às vezes quem chegou ao final ou quem entrou ali pelo meio não pegou desde o início, as informações básicas aqui da prova do TRF1, prova objetiva 23 de julho. Não temos ainda a data da prova discursiva, tá? Por isso que eu não mencionei. Então ainda não tem o calendário das provas discursivas, não foi divulgado. Então temos a prova objetiva dia 23 de julho, o que é muito bom, porque nos dá aí mais de 4 meses de estudo, um prazo atípico, diria eu, até entre o lançamento do edital, e acho que foi uma ótima escolha do nosso tribunal. Prova de 5 horas, 13 horas às 18 horas em todas as capitais da primeira região,
Então, vocês têm 13 capitais para escolherem, né? Brasília e mais 12 capitais. Isso facilita muito na hora da escolha de passagem, né? De custo para a prova, também pela proximidade de cada um de vocês para elas. Prova objetiva com 100 questões, 5 alternativas, 40 no grupo 1, constitucional, previdenciário, penal, processo penal, econômico e consumidor, 30 no grupo 2, civil, processo civil, empresarial, financeiro e tributário, 30 no grupo 3, administrativo, ambiental, internacional, público e privado e noções gerais de direito e formação humanística. Prazo para as inscrições abre 27 de março, vai até 4 de maio e cuidado com aquele horário, é até 16 horas que vai estar disponível no site, não é até o final do dia 4 de maio, né? Se vocês forem como eu que deixava para fazer de última hora. A Cristiane, pois eu perdi uma parte, você costuma separar o número de questões por matéria. Nós não tivemos aqui, Cristiane, definido no edital, tá? Eu só coloquei mais ou menos como que tem sido distribuído aí nas provas da magistratura federal como um norte, mas a gente não tem um número exato, tá, Cristiane? Embora, como eu disse, a gente tem um padrão que dá para estabelecer uma média de cada, e isso repercute na importância de cada disciplina em cada grupo e também, né, no nosso tempo de estudo, logicamente, para cada uma delas. Lembrando, né, que em cada grupo o mínimo é de 30%, então é baixo, quem às vezes tem dificuldade em um dos grupos, isso é muito bom. Mínimo, claro, de 60%, né, no geral, é critério cumulativo. E nota de corte, como a gente também falou, tivemos aí 71, 72, 75, 77, né? Então tem ficado ali na casa dos 70. Prova da FGV, tendência a ficar mais próximo da casa dos 70 do que da casa dos 80, né? Gleice, super recomendo mais audares discursivas, correções de sentenças, pílulas, tudo com muita qualidade. Obrigado, Gleice, muito obrigado pelo feedback. Cristiane, o senhor imagina quantos de previdenciário? Eu imagino 7, tá? Não me surpreenderia se fossem 8, me surpreenderia se fossem 6, tá? Eu diria entre 7 e 8. E que mais falamos, né? Eu só estou recapitulando do que a gente viu na live, os pontos mais importantes. Acho que foram esses, né? Os mais importantes que eu queria, por nada. Cristiane, os pontos mais importantes, as dicas de estudo, né? Cuidar com o perfil ali da FGV, que a gente comentou, e do estudo também aquelas peculiaridades em relação ao estudo de doutrina, legislação, jurisprudência e quanto à resolução ali de exercícios. Para finalizar, pessoal, só para lembrar, no Emages, os tipos de cursos, se às vezes para alguns, de alguma forma, gostam e vão buscar algum curso aí de preparação, algum material extra, nós temos curso completo, que é o Força Máxima TRF1, que a gente tem rodadas de objetivas, rodadas de discursivas, 30 objetivas por semana, 4 discursivas por semana com correção individualizada, sentença federal, civil e penal, alternadamente, né? Toda semana a gente tem rodada de sentença, sempre novas as questões, tanto objetivas, discursivas quanto sentença. Temos também o material do programa de estudos todo, né, de todas as disciplinas, inclusive noções gerais de direito e formação humanística, inclusive das últimas disciplinas que o CNJ incluiu no final do ano passado, ferramenta para organizar os estudos, né, do programa de estudos do Emares, permite uma organização, tá bem legal para ajudar nessa organização, quando a gente tem uma data, tem uma meta. Tem aulas ao vivo, né, que a gente está revisando. Esse curso Força Máxima a gente já começou, por conta do tamanho do conteúdo, a gente já começou no final do ano passado, né? Então, essa semana, inclusive, a gente começa as aulas de previdenciário. São aulas bem focadas, bem de revisão, né? Para a gente focar efetivamente naquilo que é mais importante em cada disciplina. E aí disso, aí tem objetivas, né?
além das rodadas semanais e 30 questões, nós temos 3 simulados de 100 questões que a gente está começando a preparar agora a partir do edital. Então, ou seja, a gente aguardou exatamente para isso, porque a gente quer seguir o conteúdo exato do edital e, ao mesmo tempo, o perfil da FGV exatamente. Então, vai ser a simulação que a gente tenta fazer a mais próxima possível que nós imaginamos em relação à prova. E temos as aulas de resolução de questões da FGV, da Magistratura Federal, aos sábados, né? Iniciando a primeira aula vai ser no sábado que vem. Então tem, digamos, para todos os gostos. Isso que eu comentei, tem plano só com material escrito, tem plano com material escrito e com os simulados, as 300 questões, os 3 simulados, tem com as aulas junto, tem com as rodadas de discursivas e de sentença, e tem separadamente, só os simulados, só as aulas de resolução de questões, enfim, para todos os gostos aí. E, pessoal, para colocar aqui também, antes que eu me esqueça, que o pessoal tinha pedido para eu não esquecer de avisar, tem um cupom para todos esses cursos do TRF1, que era para eu divulgar aqui na live, tá? TRF1 VIP. TRF1 VIP, tudo maiúsculo, tá? TRF1 VIP, tudo maiúsculo e junto, que dá 50% em cada um desses cursos, tá? Eles têm, por exemplo, esse de resolução de objetivas, tem agora de lançamento 40% por um outro cupom. O cupom que eu estou passando aqui dá 50%, tá? Então, não esqueçam, aqueles que forem se matricular, de não usar o cupom que está lá no site. Usem esse TRF1 VIP, que é para o pessoal que veio participar da live aqui, com 50% em todos esses cursos do TRF1, tá bom? No mais aqui, excelente curso, recomendo muito, obrigado, Otávio. Gabi, obrigado, professor, mais surreal, que legal. A vaga única é minha, viu? Tô na torcida, viu, Otávio? Deus quiser, logo colegas. Carol, professor, o fato de não haver uma data definida para as discursivas significa um maior tempo de intervalo entre a primeira e a segunda etapas? Ótima pergunta, Carol. Carol, relativo, né? Pode ser que sim, mas a gente também nunca sabe. Às vezes vem lá, porque o mínimo que a resolução prevê são 15 dias entre o edital e a prova, né? Então isso, e eu acho que até isso deveria ser alterado, não deveria ser só 15, né? Tinha que dar uma segurança maior. Então, não nos diz muita coisa, tá, Carol? Mas eu também pensei nisso, eventualmente pode ser que dê, tomara que dê, né? Mais tempo, ótimo, né? Excelente se der. Mas o que a resolução exige é 15 dias entre o resultado e a data da prova, né? Então, isso acaba que não nos dá uma segurança total nesse aspecto. Adorei as revisões de véspera para os TRFs, parabéns, obrigado, que legal, valeu, Camila, por nada. Então, pessoal, esse era o conteúdo aí da nossa live. Tentei focar em informações bem práticas para, de alguma forma, chamar atenção a alguns aspectos importantes do nosso concurso do TRF1. O Tito aqui... o Tito perguntando quais cursos do cupom? São vários, todos do TRF1, tá, Tito? Tem o Força Máxima TRF1, tem o Objetivas Reta Final Play TRF1, Objetivas Reta Final TRF1, Reta Final TRF1, Reta Final Play TRF1, Reta Final Plus TRF1, Reta Final Play Plus TRF1, que na verdade tudo isso que tem de conteúdo na preparação, ele vai sendo utilizado, né, para compor, ele vai compondo cada um desses cursos. Então tem desde aquele que fica só com material escrito, aquele que fica só com simulados, aquele que fica só com as aulas de resolução das questões, e aquele que tem tudo, aquele que tem questão discursiva, sentenças, correções, tá? Todos esses no estilo reta final, tá, Tito? Focado ali para esse concurso. Quanto aos cursos do cupom, eu comentei, o cupom a gente também comentou.
Cristiane, fiz prova nesse sufoco aí, nomes divulgados na prova para a prova em 15 dias. Foi bem desesperador e realmente eu acho um prazo muito curto, né, Cristiane? Tinha que vir a nossa lei aí de lei do concurseiro, né, que falam lei dos concursos públicos, eu acho que seria muito bem-vinda, né? Muito obrigado às suas exposições, muito obrigado, Cristiane. Enfim, a live vai ficar gravada, tá? Quem às vezes chegou no final, não pôde acompanhar tudo, se depois quiser dar uma olhada, às vezes não expliquei muito bem ali algum ponto, às vezes revendo dá para entender melhor, ou se tiver dúvida é só mandar, né, nos comentários, mandar para os e-mails do Emages, pode mandar para o faleconosco@emages.com.br, qualquer dúvida ali, que o pessoal vai ajudando vocês. E no mais, né, nós temos ainda os grupos de WhatsApp ali do Emages, espero também conhecê-los, aqueles que eu não conheça, e os que já são nossos alunos, espero caminharmos juntos aí nessa preparação. Eu vou estar dando aula de conteúdo, de resolução de objetiva, de discursiva, de sentença. Essa semana tem as aulas de sentença, as aulas de discursiva, toda semana, né? A gente tem, e também preparando e atualizando o material escrito, criando essas questões, eu, junto com os outros professores, claro, a gente acaba atuando aí um pouco de tudo, somando esforços para tentar levar um conteúdo que realmente ajude vocês e seja útil, e fico aí totalmente à disposição para as dúvidas, tá? Então pode mandar nos comentários, pode mandar no e-mail ali, faleconosco@emages.com.br, ou mesmo no WhatsApp, aqueles que já participam conosco, fiquem à vontade, contem com o nosso suporte. Melhor demais que dá para organizar o estudo logo para a primeira e segunda fase. Que legal! Obrigado pelo feedback, gratidão, parabéns a você e toda a equipe Emages. Obrigado, muito legal, pessoal. Isso aí que nos motiva, vamos juntos, torcemos por cada um de vocês. Deus abençoe aí essa reta final de preparação, força nos estudos, agora com essa meta, com um ótimo tempo até a realização da prova objetiva. Vamos em frente, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.